Desejo a todos um feliz sábado. Quem está feliz aqui nessa manhã? Amém. Louvado seja Deus por isso. Nós queremos convidar neste momento o nosso pastor Everton, que já está ali à frente, né? Everton Frois, é isso que pronuncia? Ele frequenta a igreja do NASP e de uma maneira bondosamente ele aceitou o convite para pregar nesta manhã e logo mais à noite. Quem está aqui nessa manhã, que estará conosco logo mais à tarde? Começa à tarde, irmã, 17 horas até às 20 horas. Que o Espírito Santo de Deus possa motivar você e a mim, né? Para que estejamos com esse pensamento firme de estarmos logo mais à tarde aqui à noite. Irmão, muito obrigada, viu, pelo ter aceitado o convite. Que Deus, neste momento, possa usá-lo como instrumento nas mãos dele. Muito obrigada. Amém, irmão. Muito obrigado. Bom sábado, igreja. Já fazem 3 anos que a gente não se vê, né? Como que vocês estão? Estão bem? Estão animados? Jesus está voltando, né? Maranata? Estão animados, viu? Que bom, irmãos, estar aqui mais uma vez com vocês. Para mim sempre é uma alegria muito grande voltar ao Jaçanã. Nós lá na UNASP, eu frequento lá na UNASP, como vocês sabem, estamos também animados. Depois da pandemia, eu disse para vocês que houve meio que um levantamento aí nessas questões que eu gosto muito, as questões proféticas, não só na UNASP, mas em todos os lugares a gente tem visto isso. Então, o meu convite é o mesmo, né, que a irmã acabou de fazer. Que vocês venham hoje à noite, que nós vamos mostrar em que altura que nós estamos das profecias. Logicamente que nós vamos recapitular alguns temas, mas eu gostaria também de trazer o que tem acontecido no mundo, que mostra que Jesus, muito em breve, irá voltar. Amém? Muito bem, irmãos. Hoje eu trouxe um tema para vocês, mas antes eu gostaria, então, pedir a direção de Deus. Vamos curvar nossa fronte para uma palavra de oração. Querido Deus, eterno Pai, queremos agradecer, Senhor, por estar mais uma vez aqui na igreja do Jaçanã. Agradecemos por encontrar os irmãos, amigos, conhecidos, bem espiritualmente, felizes, apesar das lutas, das dificuldades, mantendo firme no caminho do Senhor. Queira agora, com seu poder, abrir a nossa mente ao abrir a Tua palavra. Que o Senhor possa falar e não esse mero pecador. Mas nos colocamos nas suas mãos, não só para esse sermão, como para a vigília de hoje à noite. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Abramos a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18, versículo 1. Quem não tiver a Bíblia, pode abrir aí o seu tablet, o seu celular, não tem problema, né? Estamos na modernidade. Todo mundo achou? Sim? O que diz aí? Depois destas coisas, vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra iluminou com a sua glória. Então, algumas versões vai dizer que esse anjo desceu à terra com grande poder, né? Com grande autoridade. E o que esse anjo fez? Com todo esse poder, com toda a sua autoridade. Ele iluminou toda a terra, né? E o que seria essa luz que esse anjo traz? Que esse é o 4º anjo, né? Nós estudamos uma lição de escola sabatina, falando aí das 3 mensagens angélicas, mas parece que esse anjo, além de trazer uma mensagem, ele tem autoridade e ele ilumina toda a terra. O que seria isso? Seria a luz solar, a luz de casa? Que luz que seria essa? Então nós vamos descobrir
no estudo de hoje, qual é a grande luz desse anjo. Porque esse anjo, irmãos, se vocês olharem na sequência, o que ele vai dizer aí no versículo 2? Clamou com grande e potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, esse anjo, ele vem na realidade para fazer o quê? Para dar um checkmate. Ele vem para dar um basta em toda a contrafação, em todos os enganos que Satanás tem trazido em 6.000 anos de história. Esse anjo, ele vem para esclarecer, ele vem para iluminar, para dar poder, para dar autoridade na mensagem que essa igreja, que esse povo prega, né, há muitos e muitos anos, mas agora com poder e grande glória. Amém? Os irmãos dizem amém, não é isso? Agora, irmãos, para entender essa luz desse anjo, essa glória, que nós vamos dizer no final do estudo, nós, logicamente, temos que dar uma passada nas 3 mensagens angélicas, porque qual é o conteúdo dessa mensagem, senão o conteúdo da segunda mensagem, ou do segundo anjo, lá de Apocalipse 14. Então, nós temos que dar uma olhada em Apocalipse 14. E Apocalipse 14, irmãos, quando a gente abre a Bíblia em Apocalipse 14, nós percebemos que a primeira coisa que nós vamos ter de material aí é exatamente o Cordeiro de Deus com os 144.000 aonde? No Monte Sião. Então, antes de começar as mensagens, antes de começar a falar a batalha, o que vai acontecer, o Apocalipse mostra para nós uma antecipação de vitória, uma antecipação de glória. Quem aqui gostaria de estar com Jesus Cristo lá no Monte Sião? Levante a sua mão. Amém. Todos nós, amém. Então, o Apocalipse, ele já dá esse doce, esse sabor para nós, né? Por quê? Porque no capítulo 13 parece que foi uma mensagem um pouco assim depressiva, uma mensagem um pouco triste, porque aí vai falar daquele poder, a besta que sai do mar, né, que prevaleceu contra os santos, contra os cristãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, por 1.260 anos esse poder prevaleceu. O Apocalipse 13 vai falar que esse poder recebeu uma ferida, mas que agora ele vai voltar à tona, vai voltar ao poder, vai voltar a fazer o que fazia. Então, parece que a gente sai daqui do Apocalipse 13 meio cabisbaixo, não é isso? Mas veja que Apocalipse 13, e a gente às vezes concentra muito nisso, mas aqui é a visão do mundo, é a visão da ira do dragão. Para nós, adventistas, por que a Conferência Geral fez uma lição sobre capítulo 14 e não capítulo 13? Para nós, o que nos dá alegria, o que nos dá força, é Apocalipse 14, irmãos. É um dos capítulos mais importantes que nós temos, pelo menos para o adventista na Bíblia. Não é verdade? Por quê? Porque ele já dá para você o resultado. É como que Deus dizendo assim, igreja, olha, você acabou de ver uma situação tenebrosa, uma situação difícil, porque esse poder está se levantando, ele vai se unir com outro poder aí, que nós sabemos que é Estados Unidos, com o protestantismo apostatado, que vocês conhecem de profecia. E hoje à noite vocês vão ver como que eles estão realmente se levantando, e vocês também vão ver como Deus também está se levantando. Amém? Porque o Apocalipse de Daniel 12 vai dizer que quando esse poder se levantar, o que Miguel vai fazer? Daniel capítulo 12, verso 1, o que diz lá? Naquele tempo se levantará Miguel. Para quê? Em defesa do seu povo. Amém, irmãos? Então Deus, como está dizendo assim, igreja adventista do Jaçanã,
Não se intimides. Você tem uma missão a cumprir, a tríplice mensagem angélica, o sábado, a condenação de Babilônia tem que ser pregada em meio ao caos, dessa situação negra que o mundo está vivendo. Quando todo mundo estará clamando, é Babilônia, ela está certa, o mundo precisa disso, precisamos nos unir na ecologia, na globalização, precisamos fazer isso e aquilo, né? Mas, contrariando o que está na palavra de Deus, você tem que se levantar e dizer, não é isso aí não, meu amigo. Não é bem aí não. E aí você vai abrir a sua boca e pregar as 3 mensagens angélicas. Mas como que nós vamos pregar em meio a uma situação dessa? Por isso que esse anjo, ele vem com o quê? Com grande autoridade, com grande poder. Essa igreja há de ser poderosa em nome de Jesus, irmãos. Amém? E quando eu disse essa igreja, não é a igreja adventista, eu estou falando, sim, a igreja adventista, mas a igreja do Jaçanã, para a honra e glória de Deus. Irmãos, a antecipação de vitória, aí, no mar, depois nós vamos ver, capítulo 15, que nós vamos estar no mar de vidro com Jesus, os vencedores da besta e da imagem da besta. Essa antecipação, veja bem, lá Moisés precisou de passar pelas pragas, precisou passar o mar vermelho, depois que chegou lá do outro lado, né, do mar, é que ele pôde cantar o cântico de Moisés. Mas nós não. Nós cantamos antes. Nós falamos antes, nós vamos ser vitoriosos, porque a nossa vitória é a vitória de Jesus. Venha qual nação vier, venha qual poder vier, venha qual engano vier, nós somos vencedores em nome de Jesus, porque Jesus venceu. É isso que nós queremos, irmãos, trazer hoje, nessa vigília, uma confiança a mais, uma aproximação a mais, mas um clamor, irmão. Nós precisamos urgentemente de clamar, de orar e pedir esse poder, essa autoridade que virá pelo derramamento do Espírito Santo. Já é hora, irmãos, de nos levantarmos. Diz Ellen White que quando os poderes começarem a se conflitar, tanto o mundo quanto a igreja de Deus irá acordar. Irá haver um despertamento religioso, tanto do mundo quanto da igreja. Agora, o mundo já está maduro, o mundo já está clamando, o mundo já está se unindo. E nós? Nós temos que clamar. Por isso eu convido os irmãos para estar. Está feito aí, irmã? Cadê a irmã? O convite para nós estarmos aqui à noite, né? Para nós clamarmos por esse poder em nome de Jesus. Irmãos, vamos dar uma olhada então na mensagem aí dos anjos, Apocalipse 14, versículo 6. Sei que vocês já estudaram isso aí, né, na lição da escola sabatina, mas nós, do trimestre passado, né? Mas vamos lá. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação, tribo e língua, dizendo, em que mesmo? Igreja, lê agora. Isso, mas antes, dizendo o quê? Em pequena voz ou em grande voz? Preste atenção nisso aí. Em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Irmãos, quando é que a igreja teve a oportunidade de começar a pregar? O que é esse evangelho eterno? Vamos fazer, você sabe que eu sou assim, né? Eu gosto de seminário, eu gosto de participação, né? A gente que dá aula é assim, né? O que seria esse evangelho eterno? Alguém quer falar? O que seria o evangelho eterno? Muito bem, irmão, as boas novas de Cristo, né? O que mais seria o evangelho eterno? Muito bom. Juízo investigativo de 1844. Irmão, está afiado. Agora deixa outros participar também. Vamos lá, mais alguém? Quem mais? Eterno, porque vem de Deus.
Agora, quando que começou a ser pregado esse evangelho eterno? O irmão aqui já falou, né? A partir de 1844. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, esse evangelho sempre foi pregado? Sim. Mas por que agora está falando que o anjo aqui, na hora do juízo, que a gente sabe que ocorreu em 1844, esse evangelho ganha a força, né? Porque aqui fala assim, ó, falou com grande voz, algumas traduções vai dizer, com grande poder, com grande autoridade. O que estava acontecendo ali, irmãos? Vamos partir do contexto. O que estava acontecendo um pouquinho antes de 1844? Esse evangelho era pregado com poder e autoridade? Esse evangelho era pregado na sua inteireza? Quando é que ele foi pregado na sua inteireza? Lá pelos apóstolos. Lá na igreja primitiva, ele era pleno, ele era completo, ele era poderoso, não era? Mas esse poder que o evangelho tinha, né, lá no início, ele acabou se enfraquecendo porque surgiu um poder que pegou esse livro aqui, não deixou ser traduzido, trancafiou esse livro, e o evangelho, ele era misturado, não era um evangelho manco, existia o evangelho, mas era um evangelho contaminado, adulterado, não é assim? E eu pergunto para vocês, irmãos, por que Deus não permitiu que esse remanescente, esse povo que tem, né, essa autoridade ou essa responsabilidade de pregar esse evangelho como a igreja primitiva, um evangelho completo, um evangelho claro, limpo, né, sobre a salvação, sobre a santificação, sobre a lei de Deus? Por que isso não aconteceu antes? Por que essa igreja não nasceu antes? O que estava acontecendo? Estávamos no período dos 1260 anos, onde os papas tronavam rei e destronavam rei. O que aconteceu antes de 1844? A reforma protestante. E essa reforma protestante, o que ela fez, irmãos? Ela meio que diminuiu o poder da besta, diminuiu o poder de Babilônia, para que quando esse evangelho fosse apresentado, né, ao mundo, ele pudesse ser pregado de uma forma que tivesse liberdade para abrir a palavra, para pesquisar, para estudar e para alertar todo mundo, até um dia que vai chegar, que toda a terra vai conhecer essa mensagem e o mundo será iluminado e poderá decidir. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, no início, essa igreja, ela tinha poder, ela começou a falar com autoridade. O que seria, eu vou deixar para vocês responder, o que significa que o primeiro anjo, que diz o evangelho eterno, temer a Deus e dar-lhe glória, que começa a partir de 1844, o que significa esse anjo dizer uma mensagem com poder, com autoridade e com grande glória? Lá no início. O que significa isso para você? Alguém quer falar? Pode falar. Vamos participar. Lá nos pioneiros, né? Ellen White, José Bates, todos aqueles pioneiros lá passavam noites e noites em oração, né? Tentando entender a palavra de Deus, tentando entender o desapontamento, buscando as profecias, buscando entender as doutrinas. Eles estavam, assim, tranquilos, ou eles começaram, quando descobriram essa mensagem, pregar com todo o ímpeto, né? De coração. Muitas pessoas vendiam propriedades, né? Pessoas pegavam ali, né? Ellen White fala que o marido dela tinha um terno. Olha, Zé, modéstia à parte, né? Acho que o meu terno aqui está legal, né? Deixa eu sair aqui para vocês verem, né? Mas o terno do presidente dessa igreja chegou a ser um terno todo costurado. Todo costurado. Sabiam disso, os irmãos? Por quê? Porque o dinheiro que eles tinham, eles pegavam para fazer o quê?
folhetos, entregar folhetos. Eles vieram com grande poder, com grande autoridade, irmãos. No Espírito Santo, Deus mandou o Espírito Santo, veio a sua serva, Ellen White, e a igreja era uma igreja que se dedicava, né? Que buscava fazer a obra de Deus. Agora, vamos ver a segunda mensagem angélica. O que aconteceu? Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, o que mesmo? Caiu a grande Babilônia, quem tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E agora, irmãos? Vocês estão vendo aí aquela mensagem poderosa? Falou que esse anjo tem autoridade? O que aconteceu? O que vocês acham? O amor se esfriou e houve a perseguição ao povo remanescente, né? Aos valdenses e alguns outros que não me lembro o nome. E a igreja toma poder, né? Novamente, apesar do Papa ser, né, aquele chifre pequeno, a igreja toma poder. Sim. Sim. Aí o irmão voltou um pouquinho antes, porque assim, temei a Deus e dar-lhe glória, é a mensagem do juízo, que ocorre em 1844. Depois dessa mensagem, viria a segunda mensagem, que é caiu Babilônia. Aquelas pessoas lá, né, que eram uma grande multidão, porque não foi só o movimento de Guilherme Miller, houve um despertamento, não foi só nos Estados Unidos, foi em quantas partes do mundo? Praticamente todo mundo começou a estudar a Bíblia, começou a descobrir o livro de Daniel, estudar o livro de Daniel. Todo mundo começou a acreditar na volta de Jesus. Havia aquela empolgação, aquela pregação forte, né? Todo mundo desfazendo das coisas, mas apenas um remanescente que ficou fiel. Ou seja, houve uma queda de todas aquelas pessoas que estavam buscando a volta de Jesus. Eles se esfriaram, né? Eles desanimaram. Mas olha, a tríplice mensagem angélica é dada a um povo especial, é esse povo remanescente, porque diz lá, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, lá no capítulo 14, verso 12. O que aconteceu, então, irmãos, no século XVIII, XIX e até os nossos dias? Parece que nós demos como o irmão falou muito bem, né? Se esfriou o quê? O primeiro amor. Quando a pessoa se converte, a gente está dando estudo bíblico, né? Uma vez eu até assustei, né? Eu estava dando estudo bíblico, irmão, lá em Minas, né? Eu ainda não tinha saído de casa, vocês sabem que meu pai é pastor. E eu fui pregar lá, isso que me despertou até para fazer curso de teologia. Vou falar essa coisa aqui para os irmãos, esse testemunho, que é muito importante. Fui pregar para uma senhora, o marido dela falou assim, se você continuar estudando com esse rapaz, se eu ver ele aqui, eu mato. E quando eu ia na casa, ela já falava assim, tem um banheirinho, era uma casa de 3 andares, um sobrado. Ela falou, você vai lá para a lavanderia. Quantas vezes eu fiquei escondido atrás do tanque, né? Que era um homem bravo. E depois, irmãos, essa mulher e as suas 2 filhas se converteram, se batizaram para a honra e glória de Deus. Mas ele antes prometeu para ela, falou assim, olha, se você, Naudília, se batizar nessa igreja, você vai chegar e não vai ter nenhum móvel na casa. E todas as suas roupas, você está vendo lá, o tanque, está vendo lá aquela bacia? Vai estar todas as suas roupas queimadas. Irmãos, e essa mulher, mesmo assim, ela foi firme, leal, desceu as águas batismais. Quando ela chegou na casa, já foi uma comitiva da igreja, mas sabe assim, né? Nós ficamos assim, um pouco distante. Eu era muito jovem, né? Posso dar essa desculpa, tinha 16 anos, o homem andava armado, né? E naquela distância, a gente não viu o encontro dela com o seu esposo, mas a gente viu o quê? Lágrimas. E aí, então, a gente criou aquela coragem, se aproximou e demos um abraço nela. E meu pai já estava preparado e nós levamos ela para onde? Para a nossa casa.
porque ele cumpriu, tirou todos os móveis, e ela achou na sala todas as suas roupas queimadas. E essa mulher, irmãos, ela continuou firme e até hoje está firme em Cristo Jesus. Isso é o primeiro amor. Quando a gente recebe a mensagem, essa mensagem ela terá um poder tão grande que vai diminuir os poderes da Babilônia futuramente. Mas parece que aconteceu alguma coisa em nosso meio. A mensagem, ela foi aos poucos o quê? Vindo sem poder. A Bíblia está dizendo aí, não teve autoridade, não teve poder. E é assim que nós nos encontramos, irmãos. Espiritualmente, parece que aconteceu alguma coisa em nosso meio. A mensagem, ela começou a ser abrandada. A mensagem começou a ser, assim, mais light. Essa mensagem que vai falar contra a Babilônia, olha, cuidado, não pode falar isso. Parece que ficou mais assim, água com açúcar, mas não pode, né? Também, irmãos, o que poderíamos entender? Esse segundo anjo, ou esse segundo período da igreja não está com aquele primeiro amor, com aquele poder. Será que o mundo entrou um pouco dentro da igreja? E eu não estou dizendo, irmãos, apenas na questão das músicas, tá? Irmãos, hoje o pregador aqui vai falar algumas coisas. Posso falar? Né? Então, aqueles chamados professos cristãos entraram num período de mornidão. Sabe quem me autoriza a dizer isso, irmãos? Está lá em Apocalipse 3, eis que estou à porta, e o que mesmo? Bato. Período de Laodiceia, né? A igreja na verdade, está fazendo tudo certo, mas não tem aquele entusiasmo, aquele poder que os pioneiros tiveram, aquela entrega que os pioneiros tiveram, irmãos. Nós precisamos voltar a ter essa entrega, né? Parece que houve uma inibição. Quem sabe aí, irmãos, nós saímos de Babilônia. Não estou falando nós, geral, tá? Alguns de nós. Talvez alguns de nós vieram para a igreja de Deus, a igreja adventista. Mas quem sabe, Babilônia não saiu inteiramente de nós. Porque muitos judeus, quando saíram de Babilônia, eles saíram mesmo, fisicamente. Mas no coração, Babilônia ainda estava dentro dele. Será que nós não corremos o risco de estar acontecendo isso? Abram comigo a Bíblia, irmãos, em Gênesis capítulo 11, versículo 2 e verso 4. Gênesis 11. Vamos ver quais são esses princípios de Babilônia, tá bom? Enquanto vocês abrem aí. Gênesis 11, 2 e 4 diz assim: dizei aos filhos de Israel, são estes... Espera aí, acho que eu estou lendo errado, desculpa. Gênesis 11, 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. Verso 4. Disseram, vinde e edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Irmãos, o que nós vemos aqui? Né? Nimrod, na Babel. Qual é o primeiro princípio de Babel que a gente observa aqui, de Babilônia? O princípio da autossuficiência. O mundo acabou de ser destruído por um dilúvio. Agora nós vamos fazer uma torre que chega até os altos do céu. Se Deus, nós vamos viver a vida do jeito que a gente quer. Se vier outro dilúvio, nós estamos lá em cima, estamos protegidos. E aí, irmãos? O princípio da autossuficiência. Será, irmãos, que há pessoas hoje no mundo evangélico e até mesmo em nosso meio, com esse princípio de autossuficiência?
pessoas que só buscam a glória temporal, que só buscam ver a sua vida material e não estão tão dedicados e tão preocupados com as coisas espirituais como os nossos pioneiros, como deveremos ser no final? Será que houve uma comodidade, um esfriamento em nosso meio? Irmãos, os princípios de Babilônia, se nós vamos falar com poder e grande voz, caiu Babilônia, primeiro nós temos que falar aonde? Jesus falou lá em Atos 1, versículo 8, o que ele diz? Ser-me-eis testemunhas. Primeiro aonde? Em Jerusalém. Depois, na Samaria, na Judéia e os confins da terra. Toda a mensagem de Deus, uma mensagem poderosa como essa, primeiro ela tem que ser dita aonde? Primeiro, em Jerusalém. Primeiro ela tem que abalar a igreja. E essa igreja será abalada com essa mensagem, quando ela vir, irmãos. Olha, um outro princípio aí, está em Daniel, abram a Bíblia comigo, Daniel, capítulo 4, vamos lá, versículo 28 a 30. Vamos ver um outro princípio de Babilônia. Vamos lá. O que diz aí? Posso ler? Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Todas essas coisas vieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu glorioso poder, para a glória da minha majestade? Então, mais uma vez, nós estamos vendo aqui o que, irmãos? O eu, né? A autossuficiência. Foi com a minha força, foi com o meu poder, foi para a minha glória. Quantos cristãos aí fora, irmãos, estão buscando a igreja, estão buscando a religião, somente para resolver os seus problemas financeiros, seus problemas emocionais, né? E não estão se submetendo a sua vida à vontade de Deus. Será que esse princípio de Babilônia também não pode estar em nosso meio? Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não devemos preocupar com as coisas da vida, de forma alguma, não me entendam mal, mas a nossa principal preocupação, meu pai sempre fala assim, ó, o nosso negócio é o céu, né? O nosso principal negócio é o quê, irmãos? É ir para o céu, é voltar, né? É ter fidelidade a Deus, é buscar a Deus de todo o coração, né? E lá, aqui também tem o relato de Belsassar, né? Belsassar, ele estava lá e ele começou a usar lá as taças, né? De onde? Do santuário. Então começou a misturar coisas profanas com coisas sagradas. Será que podemos correr o risco de estar tão anestesiado com as coisas de Babilônia, irmãos, que a gente não sabe mais buscar em nossa casa, separar o que é sagrado do profano? Será que nós estamos anestesiados pela maravilha que hoje a internet, a comunicação nos traz, os entretenimentos? Será que não estamos dedicando mais tempo aos entretenimentos, mais tempo às coisas de Babilônia, que é a palavra de Deus, que deve ser aberta, que deve ser estudada, né? Então, irmãos, parece que a mensagem do segundo anjo, ela é importante. Caiu Babilônia, mas ela não teve poder, ela não teve autoridade, a autoridade que precisava de ter, irmãos. Só que nós vamos ver, irmãos, que nos nossos dias, esse poder, essa autoridade, Deus está clamando à igreja, despertai, eu preciso de vocês serão os meus mensageiros.
E eu, com isso, irmãos, já estou fazendo um apelo para você, a você se colocar nas mãos de Deus, a buscar essa reforma, buscar esse reavivamento na sua casa e na sua vida. Aqui, irmãos, ainda sobre Babilônia, nós temos a expressão vinho da ira, né? O vinho da ira, que Deus vai derramar lá sobre Babilônia, né? A expressão mostra que é um veneno, que é um pecado de Babilônia, usado para corromper os filhos de Deus com a idolatria, com as coisas do mundo, porque Deus tem seus filhos em Babilônia, tem ou não tem? Ele não diz lá, o que diz lá em Apocalipse 18, verso 4? Vamos ler? Todo mundo sabe de cor, né? O que diz aí? Ouvi uma voz dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplice de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, irmãos, não é só tirar as pessoas que estão lá para vir para cá, para o remanescente. Não é só sair de Babilônia, mas é deixar a Babilônia também sair de onde? De nós. É claro, nós precisamos sair de Babilônia, e nós já saímos, mas Babilônia precisa sair, todos os seus princípios, todos os seus clamores de dentro de nós. Então, irmãos, agora nós vamos ver que Satanás tem trabalhado com sabedoria incrível em meio do povo de Deus, de forma sutil, arraigando um princípio ou outro da satisfação do mundo com os prazeres do mundo. Por isso que eu perguntei para a irmã, os jovens estarão comigo hoje à noite? E eu convido você, jovem, venha para a vigília. Venha, decida estar do lado de Deus, estudando a palavra de Deus, sabendo o que está acontecendo no mundo, para se preparar para a breve volta de Jesus. Irmãos, aqui o inimigo tentará tirar tudo de nós. Quando vinha a mensagem do terceiro anjo, ele vai tirar o conforto, ele vai tentar tirar tudo que temos, mas uma coisa ele nunca poderá tirar de nós: a nossa fé e o nosso amor em Cristo Jesus. Mas se nós nos agarrarmos à Babilônia, às coisas desse mundo, nós não estaremos aptos, não estaremos preparados para dar essa mensagem ao mundo, irmãos. Porque Ellen White vai dizer que ele não vai entregar ao mundo senão depois de uma renhida batalha. O que significa isso? Ele acha que o mundo é dele. E ele não vai entregar sem antes o quê? Lutar. Sem antes guerrear contra a igreja. Agora, irmãos, vamos voltar lá para Apocalipse 14, que aí vem a terceira mensagem, né? Seguiu-se, Apocalipse 14, verso 9, vamos acompanhar aí comigo. Seguiu-se a esse outro anjo terceiro, dizendo com grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também esse tal beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E agora, irmãos, como é que veio a voz? Veio uma vozinha assim tranquila, normal? Não. Algumas Bíblias aí vai falar o quê? Com grande voz, com poder, né? Com grande poder. Outra Bíblia vai falar o quê? Com grande autoridade. E nós estamos chegando nesse tempo, minha igreja. Estamos nos aproximando desse tempo que nós teremos que falar esses assuntos da palavra de Deus com grande poder e grande autoridade. Aí você pode vir comigo, que aqui tem em Primeiros Escritos, página 270, Ellen White vai dizer assim, perguntei a significação da sacudidura que eu ouvira falar, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido na testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Esse testemunho direto
produzirá um efeito no coração daquele que aceitar, mas esse testemunho direto irá dividir e separar. E agora, irmãos? É sério isso aqui ou não é? Muito sério, irmãos. Ela diz que vai chegar um momento que essa igreja, alguns pregadores, não é só eu, por isso não me apedrejem, tá? Não é só eu, mas vai vir muitos pregadores aqui falar com vocês um testemunho direto, pedindo reforma, pedindo reavivamento, pedindo o quê? Mais compromisso com Deus, mais compromisso com as coisas da igreja, mais união, mais amor entre nós, que é isso que o Espírito Santo quer fazer, mais testemunho, mais comunhão, né? Mais ligação, o retorno ao primeiro amor. Irmãos, agora uma igreja que ficou acomodada, que ficou tranquila, vai ser sacudida, vai ser chamada, irmãos, a deixar a comodidade, a ter um vigor espiritual, a ter zelo. Jesus vai falar lá, né? Que vocês tenham zelo. Compre de mim ouro refinado. Não é isso? Chamar o pecado pelo nome. Então isso, irmãos, vai causar uma sacudidura lá fora, mas primeiro ela vai causar uma sacudidura onde? Dentro da igreja. Muitas vezes o movimento adventista quer se acomodar com o mundo. Não, nós precisamos fazer uma liturgia diferente. Não, nós temos que fazer uma música assim, porque nós temos que atrair o jovem lá fora. Nós temos que fazer isso e fazer aquilo. Mas o principal, que é joelho no chão, comunhão redobrada, amor a Deus e testemunho da palavra, muitas vezes não é dado. Mas, irmãos, não quero trazer uma mensagem pessimista, o Espírito Santo também está já respingando as suas gotas. Estive numa igreja recentemente onde eu vi centenas de jovens participando do Caleb, participando da missão. E quando a gente chega em casa e abre a TV Novo Tempo, o que a gente vai ver naquele programa lá que tem a revista, né? Já viram a revista? Quantos aqui já viram Revista Novo Tempo? Se não viram, assistam. Que vocês vão ver quanta coisa bonita, quanta coisa que está demonstrando que essa igreja está o quê? Se reavivando, está se levantando. Né? Vocês já viram aquele programa que a igreja vai lá, né, na África, faz um poço lá para aquelas pessoas, as pessoas ficam felizes da vida, e a igreja faz o que junto? Faz uma igreja. Então é o evangelho que está sendo pregado aonde, irmãos? Em todo mundo, para que Jesus venha. Então a igreja está fazendo o seu papel também. Mas essa igreja, ela terá que ser mexida, ela terá que ser sacudida pela palavra de Deus, meus queridos irmãos. E eu não poderia vir aqui com outra mensagem. Se vocês me chamaram um pregador que gosta das profecias, eu tenho que vir, irmãos, desculpem. Eu sei que nem todos vão me abraçar e dar as mãos e falar obrigado, não, vão ficar assim, até obrigado, mas em casa, esse cara aí veio falar essas coisas aí, para que falar isso, não sei o quê. Ô, mulher, você vê? Não, hoje eu não vou à noite lá não, porque esse negócio aí eu não gostei não. Eu sei que vai acontecer isso, irmãos. Porque essa é uma mensagem que tem que ser pregada. E ela será pregada cada vez mais, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Aqui diz assim: então continuou ela, né? Viu o testemunho da testemunha verdadeira. Aqui é a citação de Ellen White. Que não teve a metade da atenção que deveria ter. E o solene testemunho, que depende do destino da igreja adventista, tem sido apreciado de modo leviano, se não até desatendido, e tal testemunho deverá operar profundo arrependimento. Todos os que receberem a verdade serão purificados por essa verdade. Purificados do quê, irmãos? Purificado dos princípios de Babilônia, que nós temos que deixar a Babilônia. Retirai-vos dela, mas também deixa que ela saia de você. Tudo aquilo que você pensar aí na sua vida, olha, isso aí é de Babilônia, e eu estou fazendo isso. Vai chegar um momento que você vai ter que deixar. Né?
Exatamente, as vestes da justiça de Cristo. Né? Não é legalismo, irmão. Não estou pregando olha, se vocês me acompanharem na internet, vocês vão ver, eu não prego sobre perfeccionismo, não prego sobre legalismo, tá? Mas há um momento, quando vinha essa lei dominical, essa agitação, que nós precisaremos nos levantar. Nós precisaremos nos consagrar. Sabe por quê, irmãos? Porque vai vir uma tempestade. Desculpa falar isso, mas vai vir uma tempestade. E quem não tiver firme em Deus, com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus, orando mais e testemunhando mais, será deixado para trás. Amigos, Apocalipse 18, o que vai encher, o que é a luz? Eu prometi de falar isso para vocês antes de terminar a minha mensagem. O que será essa luz, irmãos, que vai encher toda a terra? Voltamos lá para Apocalipse capítulo 18, versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Abram comigo agora a Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 14. O que é essa glória que vai encher toda a terra? Será que essa glória, eu já vi algumas pessoas falar assim, isso aí vai ser o canal da Novo Tempo que será aberto, né? Outros falam, será os comportores que vão fazer um grande trabalho. É a igreja que vai de casa em casa, né? E vai pregar em toda a cidade de São Paulo, em todo o Brasil, em todo o mundo. Será que é isso que é a glória desse anjo, irmãos? Que vai inundar, vai encher todo mundo? Eu convido vocês a ler João 1, versículo 14. E o verbo, o que diz aí? Se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos o que mesmo? A sua glória. Glória como unigênito do Pai. Agora eu pergunto para vocês, quando Jesus nasceu, humanamente falando, ele nasceu de uma forma simples ou ele nasceu mostrando grande glória, a glória aí do mundo? O que vocês acham? Simples. Mas que glória. E depois ele foi trabalhar onde? Numa grande empresa? Ele foi ser um grande rabino? Onde que ele foi trabalhar? De carpinteiro. E aonde que ele morava? Ele morava em Roma? Ele era lá um estadista, um príncipe? Ele tinha essas glórias de Babilônia, as glórias mundanas? Não. Mas por que o discípulo está dizendo aqui? Vamos repetir aqui, ó. Ele veio cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória. Ele repetiu, ó, glória, como o do unigênito do Pai. O que quer dizer isso, meus queridos irmãos? Satanás tirou a imagem de Deus do ser humano através do pecado. Essa glória, essa imagem de Deus, né, que ele se tornou carne, né, e manifestou a glória do Pai, é aquela glória perdida, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? Do próprio Deus. Você já imaginou que privilégio, irmãos? Né? Adão e Eva tinham glória. Eles não precisavam de roupa, eles tinham uma luz, né? Era uma luz que, se fosse para a gente olhar para eles hoje, a gente ia falar, meu filho, põe um pano aí, igual fizeram lá com Moisés, né? Coloca uma coberta aí, Adão, porque não dá para olhar para você. Né? Eles tinham a glória de Deus. Mas essa glória é a glória do caráter, da semelhança. A glória que os discípulos aqui, que o discípulo amado está dizendo, irmãos, é a glória de Jesus, do seu caráter, do seu amor, do trato com as pessoas, da sua mansidão. Não é isso? Esse povo, agora vamos voltar lá para o Apocalipse, vocês vão ver uma coisa interessante. Olha, esse povo que está lá no Monte Sião, Apocalipse 14. Vamos agora olhar aqui, ó. 14, verso 1.
Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o que mesmo? O seu nome e o nome de seu Pai. Que coisa linda, irmãos. Você, as pessoas vão olhar para você e vão ver o nome de Jesus e o nome do Pai. O que seria isso, irmãos? Nome na Bíblia é símbolo de caráter. Nós teremos que orar a Deus, irmãos, cada vez mais. Quanto mais a gente vê essas agitações dominicais, quanto mais a gente vê as coisas acontecendo, mais nós temos que estar o quê? Agarrado com Jesus. Não é perfeccionismo, irmãos. É comunhão. Lembra das mensagens do pastor Bulhon? Né? É estar apaixonado por Jesus. Mas hoje nós estamos apaixonados, irmãos, pelos youtubers, pela internet, por futebol, por isso e por aquilo. Mas pela palavra, será que estou apaixonado, meus queridos irmãos? Nós temos que voltar ao nosso primeiro amor, porque nós teremos que ter o nome do Pai, o nome do Filho em nossa mente. O que significa isso? Aquela glória que Jesus revelou lá, mesmo em simplicidade, nós teremos que ter essa mesma glória, porque o próprio texto vai dizer o quê? Estes são os que seguem o Cordeiro aonde quer que ele for, onde ele vai. Se nós vamos seguir a Jesus para estar lá no céu, irmãos, nós teremos que seguir Jesus aqui, mesmo em meio à situação de caos que o Apocalipse 13 mostra que está próximo para acontecer. Nós teremos que estar segurando. Hoje é muito fácil segurar na mão de Jesus, sim ou não? Hoje é até legal. Você chega assim e fala assim, eu sou adventista do sétimo dia. Né? Aí o cara olha assim e fala, nossa, é vocês que têm lá aqueles produtos bacanas, né? Os produtos naturais. Ah, vocês é que têm lá aquela TV bacana, TV Novo Tempo. É isso? Tem aquela universidade, né? Eu trabalho lá nessa universidade. Dá até orgulho. Cheguei ali, a irmã perguntou, o que você faz? Eu estou lá, né? Dando aula lá na pós-graduação do NASP. Ó, irmãos, por isso que lá diz assim, rica sou e de nada tenho falta. Não é isso? Mas o que Jesus vai dizer? Parece que puxa, né? Fala assim, ó, você não sabe, você é pobre, cego e nu, compre de mim, colírio. Irmãos, vai chegar um momento que não vai ter um pastor, não vai ter vigília. Vai chegar um momento que a igreja vai ser fechada, nós não vamos ter mais um NASP, nós não vamos ter mais hospital. Mas uma coisa nós temos que sempre ter, o quê? Mãozinha agarrada com Jesus. Entenderam, irmãos? Todos esses conhecimentos que nós temos, vigília, estudo, lição, tudo isso é para quê? É para te alimentar, para você ter comunhão, porque vai chegar um período que você vai ter que viver do quê? Daquilo que você teve. Aí o presidente da igreja vai falar assim, num sermão dele, retende o quê? Quem assistiu? Retende o que tens. O que você tem? O que você aprendeu nessa sua vida de cristão, de adventista? Retende a palavra, retende aquilo que você tem. Porque vai chegar um dia que nós não vamos ter mais aqui os pastores pregando. Não é verdade, irmãos? E nós precisaremos estar firme na palavra de Deus. Eu vou terminando aqui, irmãos. Eu não posso deixar de fazer um apelo para vocês. E para tranquilizar os meus queridos irmãos, eu vou até vir aqui para frente agora, porque parece uma mensagem muito carregada, muito pesada. Esse anjo, ele vai ter grande poder, grande autoridade. Mas fique tranquilo, esse poder e essa autoridade não vem do Everton, não vem dos anciãos, não vem do pastor. Vai vir de onde? Do poder glorioso da chuva serôdia. O mundo, irmãos, está se fortalecendo. Babilônia está se levantando. E nós teremos que ser corajosos para dizer, não, isso aí não é verdade. Isso aí caiu. Caiu Babilônia. Mas
o Everton vai ter poder para falar isso? Hoje é muito fácil eu vir aqui pregar, falar. Mas quando tiver ali uns policiais ali fora, vai ser fácil? Vai ser fácil? Pergunto para os irmãos, vamos falar a verdade. Foi fácil para Daniel permanecer firme, leal lá, né? Quando os camaradas falaram, não, tem que adorar é o imperador. Ele foi lá, abriu a janela e ajoelhou. Foi fácil? Foi pelo poder do Espírito Santo. O que aquela mulher, olha só, que eu vou dizer para vocês se isso não é verdade. O que aquela rainha, mãe, a esposa de Nabucodonosor, quando Belsazar, seu neto, estava lá, tremendo de medo, porque apareceu uma inscrição na parede, né? O que ela disse para o rei? Ninguém podia interpretar aquilo lá. O que ela disse? Vocês lembram? Vem hoje à noite que vocês vão saber. Ela disse assim, ó, existe um homem sábio. Ela falou várias características. Foi, né, ministro, trabalhou aí com o rei e tal, trabalhava no palácio, mas agora estava esquecido lá, Daniel. Mas uma palavra que ela falou que cabe a nós, irmãos. Ela diz assim, um homem que tem o que mesmo? O Espírito dos deuses santos. Nós seremos o Daniel. Nós falaremos ao mundo essa mensagem, mesmo quando vinha a lei dominical. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito dos deuses santos. Então você tem o Espírito Santo. Agora eu pergunto para a minha igreja, temos nós buscado, sinceramente, na igreja o Espírito Santo? Temos. Mas tenho eu buscado o Espírito Santo na segunda-feira, na terça-feira, todos os dias da minha vida? Nós precisamos buscar esse poder. Nós precisamos desse poder, irmão. Porque esse poder, ele vai encher e inundar toda a terra. Precisamos clamar desse poder. Mas antes que esse poder faça uma revolução no mundo, ele tem que fazer uma revolução aonde? Na igreja? Não. Na minha casa, no meu coração, na minha vida. Falar assim, Jesus, eu não consigo, eu estou com um problema, mas eu quero te amar mais. Eu quero te seguir mais, eu quero testemunhar mais. Me ajuda. Me tira desse estado que eu estou. Eu quero te amar mais. Porque eu quero estar seguindo o Senhor, onde quer que o Senhor for. Se é esse o seu desejo, eu convido vocês a se levantar. Teremos alguma música? Teremos? A irmã vai cantar uma bela música para... olha, eu não combinei... Qual é o nome da irmã? Elaine. Eu não combinei com ela, mas tenho certeza que será uma música de apelo que Deus, não eu, mas o Espírito Santo possa mexer no seu coração, você se levante no poder e no amor de Jesus Cristo. Amém.
Viu como que Deus trabalha? Nós não combinamos. Mas Deus está te chamando, vem para casa. E Ele está voltando para logo, logo estarmos na sua casa. Para ceiar com Ele. Isso é a mensagem que está lá, né? Abra a porta, né? Estou à porta e bato. Quem abrir, irei cear na sua casa, né? Agora, se permitirmos que Ele ceie em nossa casa, Ele disse, eu vou te levar também para a minha casa, para esse grande banquete. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Pai, nosso eterno Deus, estamos aqui, Senhor, com a sua igreja, uma igreja maravilhosa que conhecemos, uma igreja que tem lutado, tem as suas lutas, suas dificuldades, mas quão gostoso, ó Pai, é voltar aqui depois de algum tempo, alguns anos, e ver essa igreja cheia, ver essa igreja animada, ver que é uma igreja que está colocando a sua vida nas suas mãos, e que a partir desse momento, ao ter se levantado, querem abrir a porta do seu coração, para que Jesus entre, para que Jesus não passe só uma ceia, esse almoço de sábado, mas todos os dias da nossa vida. Senhor, prepare-nos para os momentos que essa igreja passará. Para isso, Senhor, faça resplandecer a glória do unigênito do Pai em nosso coração. Que o mesmo caráter, que possamos segui-lo onde quer que ele for. E que quando ele voltar, ele possa reconhecer e dizer, não como aqueles outros eu não conheço, mas que ele possa dizer com cada nome que está no livro dessa igreja, dizer, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ó meu Deus, abençoe essa vigília. Essa vigília vai ser uma programação que vamos descobrir mais sobre a sua palavra. Mas acima de tudo, vamos orar e vamos clamar pelo poder do seu Santo Espírito. Que isso possa ser uma realidade na vida de cada um. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.